Olá, Sistuano, tudo bem? Vamos corrigir os exercícios que estão na página 162 do capítulo 13, COC 5. Tá? Então, COC 5, capítulo 13, página 162. Iremos corrigir, né, os exercícios ímpares. No exercício 5, ele começa assim, ó. Entre as medidas de saneamento básico, inclui-se o tratamento de água, a coleta e o tratamento de esgoto, a limpeza das ruas e a coleta de resíduos. Assinale a alternativa que apresenta as consequências da implantação de medidas de saneamento básico. Então, na letra A, ele fala assim, ó, a erradicação de doenças de um território, a redução do desmatamento, o aumento da qualidade de vida humana e a conservação do meio ambiente. Essa já está mais bonitinha, né? Aumento dos gastos com a saúde pública, término dos problemas da população. Então, ali é para você marcar a alternativa que apresenta as consequências da implantação de um saneamento básico. Então, o saneamento básico só tende a melhorar a vida da população. Tá? Então, aumento da qualidade da vida humana, né, e a conservação do meio ambiente. Então, 5, a resposta é a letra C. Número 6. A poluição das águas é um problema muito sério, o que pode ser feito para evitar ou, pelo menos, diminuir esse problema. Então, a água está sendo poluída e o que a gente tem que fazer para poder melhorar isso aí? Então, a gente pode coletar e tratar o esgoto, né, de toda a população, da indústria, né? Então, esse tratamento do esgoto ajuda muito para que a poluição da água não seja de forma direta, ou seja, a gente diminua essa poluição, né? Quando a gente faz o tratamento de esgoto, a água pode voltar, né, para a natureza de forma bem mais adequada. Esse é o exercício 6, né? O exercício 6 é par, não tem problema. Então, o exercício 6, eu acabei de fazer aqui o exercício 6, não tem problema, mas a gente vai corrigir os ímpares só. 7. Qual a importância do tratamento da água distribuída para o abastecimento humano? Então, quando eu falo sobre o tratamento da água, é justamente isso, para poder melhorar a vida do ser humano, né? Então, a água que é captada, né, nos mananciais, raramente é potável, né? Ela raramente é potável. Porque existem alguns minerais ali, existem algumas substâncias que estão presentes ali, tipo micro-organismos, né? Mesmo essa água sendo mineral, ela pode conter algum tipo de micro-organismos. Então, e outra coisa, pode ter resíduos, né? Tipo madeira, né? Plástico, pode conter dentro do rio. Então, por isso que é necessário o tratamento, né? Então, durante o tratamento de água, os resíduos, essas partículas, são retiradas e os micro-organismos que podem causar algum tipo de doença patológica, eles vão ser eliminados. E nesse modo, acaba fazendo com que a população, né, sofra menos com esse tipo de doenças. Tá? Então, essa é a importância. É fazer com que essa água tenha menos micro-organismo, menos resíduos, menos matéria orgânica, né? E aí a água fica própria para o consumo. Virando a página, no exercício número 1. A dengue é uma virose humana que aumenta a sua incidência nos períodos chuvosos. A relação entre esse crescimento e o período de chuva é causado. Bom, o que a gente sabe é que esse mosquito transmissor da dengue, ele se desenvolve na água. Nos períodos chuvosos, ocorre uma multiplicação dos locais onde eles vivem, dos criadouros onde ele vive, né, desses insetos. Então, na letra A, ele fala assim, ó, pelo prejuízo das obras de limpeza das cidades. Ele quer saber a relação entre o crescimento e o período chuvoso. Nada a ver. Letra B, redução da imunidade das crianças. Nada a ver também.
pela transmissão do vírus por meio da água. Bom, essa aí está meio estranha, né? Porque a transmissão não acontece pela água, né? É pelo mosquito, pela picada dele. Letra D, pela multiplicação de criadores para os mosquitos. Beleza, porque aí você vai aumentar a quantidade de água, né? E vai fazer com que esses indivíduos, né, que são esses mosquitos, possam ter mais locais para que, né, eles possam se reproduzir. Eles vão se reproduzindo, quando tem muito local bom para reprodução. Então, letra D, pela multiplicação de criadores para os mosquitos. Essa é a resposta. Exercício número 3. Várias campanhas de cuidados com a higiene pessoal enfatizavam a importância de lavarmos bem as mãos. Por que devemos lavar as mãos antes das refeições ou de manipularmos o alimento ou a água que bebemos? Bom, isso é muito claro, né? Para que a gente possa evitar seres microscópicos, né, que são patogênicos, ou seja, que são causadores de doenças. E a maioria deles vão ser eliminados no sabão, né, no sabonete, aquilo que você lava a mão, eles acabam sendo eliminados ali. Então, por isso a importância, né, de a gente lavar bem as mãos antes de mexer, né, usar qualquer tipo de alimentos, né? Então, é isso. O exercício 1 e 3 dessa página, da 163, está corrigido. Virando a página. O exercício número 5. A dengue é uma doença que pode ser fatal. Em determinadas épocas do ano, há uma preocupação maior com a dengue, pois geralmente ocorre um aumento no número de casos. A respeito dessa doença, chamada dengue, assinale a alternativa correta. Letra A. Em épocas quentes e chuvosas, a doença preocupa mais, pois aumenta a proliferação do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, né? Então tá correta, né? Em épocas quentes e chuvosos aumenta o local de criadouros deles, né? Então eles vão se reproduzir muito mais, tá? Então na 5 a resposta já é a letra A. Vamos analisar a B. A dengue é uma doença causada por uma bactéria, não é bactéria. O inseto transmissor da dengue é o bicho barbeiro, não. Uma medida para se evitar essa doença seria beber água fervida ou filtrada. Não porque é pela picada do mosquito, né? Existe vacina contra a dengue, a qual pode ser recebida nos postos de saúde. Não, não, não. Tá? Então, a dengue é uma doença que pode ser fatal, né? E acontece por conta, né, dessa altas temperaturas e quantidade de água, né? Então, a resposta mesmo da número 5 é a letra A. No exercício número 1, embaixo, são constantes as notícias veiculadas pela mídia que tratam o uso da água pelos seres humanos. Em muitas delas, vemos frases como a água está acabando ou as gerações futuras ficarão sem água. Nessas frases, porém, falta uma importante informação. Assinale a alternativa que traz a informação correta e contextualizada. Letra A, a água dos mares está acabando. Claro que não. As gerações futuras ficarão sem água, pois não haverá mais chuvas. Não, não é essa a relação. A água dos rios está acabando. Também não é uma relação muito boa. Vamos ver o que diz a letra D. A água de qualidade para o consumo humano está ameaçada, né? Isso já está bem melhor. E vamos ver a letra E. As gerações futuras não terão água em seus rios. Bom,
Essas afirmativas aqui, a gente tem que contextualizar ela, ou seja, a gente tem que indicar aquilo que pode vir a acontecer. Ninguém sabe realmente, a gente vai ficar sem água. Mas é uma boa previsão, né? Se a gente continuar poluindo do jeito que se polui, né? É possível que a gente fique sem água, mas isso é bem lá no futuro. Então, dentro dessas afirmativas ali, e pelo que o texto fala em cima, a melhor é a resposta D mesmo. A água de qualidade para o consumo humano está ameaçada, né? E essa ameaça é uma ameaça bem, né, bem presente, tá? Então, na número 1, a letra D. Virando a página, esse exercício número 3 aqui, que eu pedi para vocês fazerem, eu vou corrigir de uma outra forma, tá? A página 165, o exercício 3, eu vou corrigir de outra forma. E virando a página, o exercício número 5. O exercício número 5, ele fala assim, ó, há uma campanha internacional, é o 5, para a proteção dos recursos hídricos, cujo lema é plante água. Esse lema se refere à relação que existe entre as florestas e a proteção dos mananciais de água. Pensando nisso, responda à questão. Letra A. Qual a importância das árvores de uma floresta para a proteção dos mananciais de água, né? Então, a floresta ela protege o solo, né? Isso é importantíssimo porque acaba evitando a erosão, né? Garantindo que a água da chuva se fixe, né? A água da chuva penetre na terra porque ela está muito fofa, né? E deixa eu ver o que mais. Abasteçam corretamente os mananciais subterrâneos, né? Porque a água vai descendo pela terra e ela vai abastecendo os locais subterrâneos, onde existem esses mananciais, que aí vai possibilitando o aumento, né, e a manutenção do volume de água, que forma os riachos e os córregos. Outra função das árvores é a de segurar o solo, impedindo o processo de erosão, né, como eu já tinha falado anteriormente, e o acúmulo de sedimentos nos leitos dos rios. Então, o acúmulo de sedimento, evitar erosão e permitir que a água, né, penetre no solo e forme não, aumente o volume dos mananciais. Essa é a importância das árvores de uma floresta para a proteção dos mananciais de água. Letra B. Qual é a relação entre o ciclo hidrológico e o processo de evapotranspiração? As árvores de uma grande floresta, como tipo Pantanal, Amazônia, elas vão absorver, são capazes de evaporar, né, grandes quantidades de água, garantindo a ocorrência de chuvas em vários locais do globo. Então, a floresta amazônica é um bom exemplo, porque como tem muita árvore, elas acabam evaporando a água por transpiração. E essa água que é evaporada acaba formando as nuvens, né? E aí chove. Essa chuva geralmente acontece nas regiões mais centro-oeste, né? Porque daí bate o vento, as correntes de vento empurram essas nuvens e as nuvens acabam chegando na região mais central do Brasil. E aí chove nessas regiões. Então, na 5, a letra A e a letra B está corrigida. Então, esses foram os exercícios que eu pedi para que vocês fizessem, a gente corrigiu, certo? Bom, mas, porém, todavia, eu quero que a gente faça, nós vamos fazer, né, o para conferir juntos, tá? Então, página 167, vamos fazer o para conferir, a gente vai fazer juntos. Então, todo mundo abrindo no capítulo 13, é o capítulo 13, página 167 do COC 5, para conferir. Então, eu vou falando e dou um minutinho para que vocês vão fazendo e a gente já vai corrigindo, certo? Então, número 1, julgue verdadeiro ou falso as afirmativas. Então, eu vou ler
aqui essas afirmativas. Eu vou ler aqui essas afirmativas, aí você já vai colocando em verdadeiro ou falso. A água apresenta diversos usos, além de matar a sede. Coloque aí, verdadeiro ou falso. A maior parte do uso de água ocorre de maneira indireta. Coloca aí também se é verdadeiro ou é falso. A pegada hídrica mede a quantidade de água que bebemos por dia. Coloca aí, verdadeiro ou falso. Então, na primeira está verdadeira. Tá? A água apresenta diversos usos, além de matar a sede, óbvio. A maior parte do uso de água, ocorre de maneira indireta. Verdadeira. A pegada hídrica mede a quantidade de água que bebemos por dia. Não, nada a ver. Falso. Então ficou verdadeiro, verdadeiro e falso. Número 2. Complete as frases. A água das residências provém das estações de tratamento de água. Beleza? Então, a água das residências provém das estações de tratamento de água, da ETA, né? Letra B. A água que é despejada pelos ralos e vasos sanitários, após ser usada nas residências, é encaminhada para as estações de tratamento de esgoto. Isso aí mesmo, né? Então, na letra A é o ETA e na letra B é o ET. Então, estação de tratamento de água e estação de tratamento de esgoto. C. Após sua passagem pela estação de tratamento, a água é enviada a... Onde que a água é enviada? De onde é distribuída para a população. Então, a água, ela passou por um processo de tratamento e ela vai ser guardada em reservatórios, de onde é distribuída para a população. Então, na número 2, ficou assim, ó. A letra A, estação de tratamento de água, a ETA. Na letra B, estação de tratamento de esgoto, a ET. E na letra C, reservatórios. Número 3. Relacione os itens que descrevem relações entre a água e doenças. Então eu tenho ali, ó, doenças causadas por micro-organismos encontrados na água contaminada. E você vai ter que olhar lá do outro lado e identificar qual é delas, né? Depois, doenças associadas a insetos, larvas, se desenvolvem na água. E depois, doenças causadas por poluentes na água. Então, coloca ali a sequência para mim. No primeiro tem dengue, zika, depois intoxicação por metais pesados, e depois cólera, febre tifoide e desinteria amibiana. Então, qual seria a sequência ali? Beleza? Então, vamos corrigir agora. Doenças causadas por micro-organismos encontrados na água contaminada. Cólera, febre amarela e desinteria amibiana. Doenças associadas a insetos cujas larvas se desenvolvem na água. Dengue, zika, chikungunya, febre amarela e malária. E doenças causadas por poluentes na água, né? Intoxicação por metais pesados. Isso é muito comum dentro de algum tipo de contaminação, você encontrar esses metais pesados. Eles são muito perigosos para a intoxicação de um certo organismo. Então ficou a sequência B, C e A. Exercício 4. Julgue verdadeiro ou falso as afirmativas a seguir. A maior parte do consumo total de água ocorre nas cidades. Coloca aí se é verdadeiro ou se é falso. Existem diversas formas de evitar o desperdício e utilizar a água de forma racional. E aí, verdadeiro ou falso?
Atualmente, é possível fazer o reuso da água nas indústrias. Verdadeiro ou falso? O melhor horário para fazer irrigação é no meio-dia. E aí? Verdadeiro ou falso? Bom, então vamos corrigir. A maior parte do consumo total de água ocorre nas cidades, é na agroindústria. É falso. Existem diversas formas de evitar o desperdício e utilizar a água de forma racional. Verdadeiro. Atualmente, é possível fazer o reuso da água nas indústrias. É perfeitamente possível. É verdadeiro. O melhor horário para fazer irrigação é no meio-dia. Claro que não, né? Meio-dia a temperatura está muito alta, então quando você irriga algum tipo de vegetação, a chance dessa água evaporar é muito alta e acaba não chegando de grande quantidade na planta, né? Porque vai evaporando. Então o ideal mesmo é fazer em horários mais amenos, de manhã, no final da tarde, algo assim. Então ficou falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. 5. Complete as frases indicando ações individuais que podem ser realizadas para o consumo racional da água. Bom, na letra A, na letra B e na letra C é para você completar a partir de uma palavra que encaixe nessa frase. Então ele fala assim na letra A, a torneira da pia ao escovar os dentes usando a água apenas no momento de enxague. O que você tem que fazer com a torneira? Você tem que fechar. Então, letra A, fechar. Fechar a torneira da pia ao escovar os dentes, usando a água apenas no momento do enxágue. Letra B, evitar de água ao lavar carros, quintal e calçadas, dando preferência para o uso de vassouras ou de baldes. Então, o que você vai fazer ali? Você vai evitar o uso excessivo, o desperdício de água ao lavar carros. Então, ficou a palavra desperdício. A primeira palavra da letra A é fechar. Na letra B é desperdício. E na letra C, vamos lá. Consumir todos os produtos de forma já que há grande gasto de água para produção industrial. Ali ele está falando sobre o como você deve utilizar de forma correta o consumo de produtos, né? Então você vai consumir de forma adequada, consciente. Então a resposta da letra C seria isso aí, consciente, né? Ou de forma adequada também está correto. Bom, nesse capítulo aqui nós vimos a diferença do quê? Nós vimos que a água ela tem o seu uso na alimentação, ela tem uso na higiene, ela tem uso na recreação, nos esportes, na agricultura e na indústria. O saneamento é importante para tratar a água, para tratar o esgoto, para coletar os resíduos, né, de grande tamanho e a limpeza pública das ruas. Tudo isso aí é considerado saneamento básico, né? Limpeza tanto da água quanto da estação de tratamento de esgoto, isso é importantíssimo. E dentro da saúde, qual é a relação da água com a saúde? É a transmissão de doenças, né? E aí, para algumas dessas, existe tratamento. Beleza? Bom, então a gente praticamente fecha, né, esse capítulo e agora só falta o exercícios pares, tá? Então, para os exercícios pares, vamos aproveitar que a gente tem um tempinho ainda e vou corrigir, então, vou fazer aqui alguns exercícios pares. Página 162, o exercício número 8. Volta lá. Quando a gente fala assim, qual a importância da coleta e do tratamento de esgoto, é uma coisa que a gente já vem batendo na tecla desde quando a gente começou esse capítulo, né? A importância disso é fazer com que a população não entre em contato
com doenças, por exemplo. Então, é importante que haja esse tratamento de esgoto, é importante que haja coleta. Você não pode jogar mais o esgoto diretamente a céu aberto, sei lá, num campo ou até mesmo no rio. Isso não é viável, não tem mais como ser feito. Então, ele tem que ser tratado para poder voltar para a natureza e para que essa água possa voltar para o seu ciclo, né, hidrológico. Então, qual a importância da coleta? Caso não haja coleta de esgoto de uma população e ele seja lançado a céu aberto, em pouco tempo surgirão grandes transtornos, como mau cheiro, atração de animais e proliferação de micro-organismos, e com causadores de doenças. A qualidade de vida da população e a qualidade ambiental serão seriamente prejudicados. Após coletado, o esgoto deve ser tratado antes de ser lançado novamente nos rios, para que o excesso de matéria orgânica, que é os óleos, os resíduos, não degradem a qualidade dos corpos de água. Então, na página 162, está tudo corrigido, né? Porque o 6 já tinha corrigido. Então, agora vamos dar uma olhadinha aqui na página 163. Faltou o exercício 2. 2. A água é ingerida pelo ser humano e deve ser de boa qualidade. Qual a importância do tratamento de água para a nossa saúde? Isso é óbvio, né? Qual que é a importância da água, né, desse tratamento da água? Por que é importante? Quando você faz isso, você purifica a água, deixando ela livre de micro-organismos que podem ser patogênicos, que podem causar doenças, tá? Então, o tratamento de água garante sua purificação, eliminando micro-organismos que podem ser patogênicos, que podem causar doenças. Exercício 4, da página 163. Dentre as doenças de veiculação hídrica, ou seja, a partir da água, a cólera é uma enfermidade de origem bacteriana, que pode ser contraída pela ingestão de água e alimentos contaminados, podendo provocar fortes diarreia, com fezes líquidas e esbranquiçadas. São formas de prevenção dessa doença. Então, eu quero prevenir essa doença. Quais são as formas? Na letra A, fala assim, destinar resíduos sólidos a lixões, descartar os efluentes em rios, afastando da área de abastecimento doméstico. Não, não é para jogar nem longe nem perto. Quanto mais perto. Letra A está errada. Letra B, ter hábitos de higiene, utilizar sempre água fervida ou esterilizada com produtos à base de cloro e ter um sistema de saneamento básico. Perfeita essa aí, né? Então, a letra B já está certa. Só conferindo a letra C, realizar a descarga dos esgotos diretamente nos mares, errado. Letra D, destinar todo o lixo sólido às usinas de compostagem. Nem todos o lixo sólido consegue ser degradado. Plástico, por exemplo, é resíduo sólido. Ele não é degradado pela natureza numa compostagem. Descartar os resíduos sólidos e líquidos diretamente no mar. Está erradíssimo. Então, a 4 da página 163 está corrigido, vira na página 164, exercício número 2. Campanhas de uso racional da água têm como enfoque a utilização domiciliar desse recurso. Apesar da responsabilidade ser de todos, o maior enfoque deveria ser dado ao uso racional pelos setores econômicos, relacionados à agropecuária e à indústria. Por que o enfoque sobre o uso racional deveria ser maior para os seres da economia citados? Porque a agropecuária que consome quase 70% dos recursos hídricos, então por isso que é importante. E a indústria chega lá em torno de 22%. Então, são números bastante consideráveis. Então a resposta será porque a agropecuária utiliza 70% dos recursos hídricos e a indústria 22%. Letra B.
Cite algumas medidas que podem ser adotadas por esses setores para o uso mais racional da água, que promova a sua economia. Na agricultura, o que pode ser feito? Então, quantidade necessária de água que vai ser usado, por exemplo, para as plantas, deverá ser de forma correta, em horário adequado, não na hora do almoço, né? Não fazer irrigar as plantas na hora do almoço, porque é o período que elas mais vão estar secas, né? Então, você sempre vai colocar água praticamente, elas não vão se saciar tão fácil. Cobertura do solo com bastante matéria orgânica, né? Utilização de técnicas de gotejamento, indústrias, ação de práticas de reuso da água e tratamento adequado da água utilizada. Grande parte das indústrias, elas produzem uma água que pode, né, conter, por exemplo, metais pesados. Então é necessário esse tratamento de água, né, para que ele não seja devolvido na natureza com grande quantidade desses compostos. Quanto menos, melhor. Então, página 64 também está corrigida. E aí, na página 166, só falta o exercício 4 e 6. 4, a captação da água da chuva vem ganhando popularidade na última década. Aproveitam-se os telhados das construções como captadores de água, direcionando a água das chuvas para um reservatório. Assinale a alternativa que indica os possíveis usos para esse tipo de água. Então, na letra C, você tem a água da chuva pode ser utilizada para a lavagem de calçadas e a irrigação de plantas ornamentais. Essa seria a resposta da número 4, a letra C. A água da chuva pode ser utilizada para a lavagem de calçadas e a irrigação de plantas ornamentais. E a 6. Em um passeio com a sua família, Joãozinho observou que em um determinado lugar da rua estava minando água do asfalto. Curioso, perguntou ao pai o que era aquilo. O pai respondeu que deveria ser um vazamento de água, causado por um cano rompido. Depois de observar essa cena, Joãozinho e sua família deveriam, letra A, tomar cuidado para não passar por cima do vazamento para evitar acidentes? Não. Letra B, ligar a um órgão municipal responsável pelo conserto da tubulação e da distribuição de água, avisando sobre o problema? Com certeza. Isso é a atitude de qualquer cidadão. Letra C, secar o local com fita de sinalização. Contratar um profissional para resolver o problema. Evitar espalhar a notícia para não causar nenhum tipo de tumulto. Letra B é a melhor opção, né? Diante daquilo que foi proposto ali, desse passeio de família, a letra B é ligar para um órgão competente. Certo? Bom, então, falta só eu corrigir o exercício da página 165, que é o exercício 3, tá? Esse aí era uma atividade que era para vocês fazerem, né, em pesquisa, fazer em grupo, e isso aí eu corrijo em outra hora, né, que fica mais fácil também para vocês, tá? A gente vai terminar o capítulo 13 e a gente já vai começar o grupo 6, capítulo 14, onde esse assunto aqui é o assunto sobre rochas, minerais e solo. É um processo bastante fácil de entender, porque vocês já estudaram em geografia os tipos de rochas, né? Rochas sedimentares, rochas magmáticas e rochas metamórficas. As magmáticas, elas também são chamadas de ígneas, né? Você lembra a diferença entre os três? Você lembra qual é a diferença de uma rocha sedimentar para uma rocha magmática? O nome da magmática já está dizendo mais ou menos, ela vem do magma, né? Então essas rochas ígneas, né, ou chamadas ainda de magmáticas, elas são formadas pela solidificação do magma. O magma vai se solidificando e ela vai se transformando nessa rocha. As rochas metamórficas através da transformação de outras rochas. E as rochas sedimentares é formada por desgastes
né, que ocorre em outras rochas. Então, elas vão se desgastando e vão formando esses sedimentos. Aí você tem as rochas sedimentares. O que a gente vai estudar dentro desse capítulo 14 é toda a relação que existe dentro do ciclo das rochas. A gente sabe que as rochas elas acabam se modificando ao longo do tempo. Isso por conta de todo o planeta, né? O planeta ele se mexe, ele tem altas temperaturas, tem baixas temperaturas, pressão alta, pressão baixa. Então, a rocha sofre com essas transformações, elas vão sofrer com essas transformações e vai acontecer, então, essas transformações de uma rocha para outra e da outra para outro tipo, tá? O capítulo 14 ele é bastante interessante, justamente por causa dessa constituição de rochas, e aí a gente entra num outro aspecto, que é a constituição mineral das rochas. Então, dentro de uma rocha, existe um minério. Né? Esse minério ele pode ser, por exemplo, para a fabricação de ferro. Né? Dentro de uma rocha, você pode encontrar estruturas, né, na forma de cristais, que eles vão fornecer alguma substância química. Então, grande parte das substâncias químicas que vocês conhecem, lembra que vocês viram a tabela periódica? Muitas delas, elas foram encontradas em rochas desse tipo. Rochas que tinham uma composição mineral, que dentro dela existia algum tipo de mineral. A bauxita, né, alguns exemplos, a prata, né? Então elas estavam impregnadas dentro de rochas, que aí os pesquisadores começaram a estudar e viram que haviam, então, essas estruturas, que são elementos químicos, dentro dessas rochas. Certo? Na próxima aula, a gente vai começar efetivamente no capítulo 14, onde a gente vai diferenciar todas essas rochas, esses minerais, esses solos, tá? Então, como atividade para vocês, vocês vão dizer para mim, né, o que é uma rocha ígnea intrusiva e o que é uma rocha ígnea extrusiva, certo? Eu já coloquei ali no Classroom um local onde você pode responder, né, o que é essa rocha ígnea intrusiva e a extrusiva. Na verdade, qual é a diferença entre as duas? Qual é a característica dessa rocha chamada de intrusiva? Da onde que ela é originada, né? E como que ela é, essa rocha chamada de intrusiva? E a rocha extrusiva, como que ela é? Como que ela se comporta? Da onde que ela vem? Tá? Então, eu quero essa diferenciação para terminar a aula, certo? Então, nesse período que falta para acabar a aula, vocês vão responder essas duas perguntas e vão postar ali no local adequado do Class. Essa atividade vale presença, tá? Então, se não fizer, vai ganhar falta. Então é isso aí, pessoal. Até mais e até na nossa próxima aula. Não esqueçam que esse período aqui, até o término do horário normal, vocês vão responder o que é uma rocha ígnea intrusiva e o que é uma rocha ígnea extrusiva. Certo? Então, tenham todos uma boa tarde e até a próxima aula.